Graça e paz, queridos. Eu queria, no dia de hoje, compartilhar um pouquinho, um panorama geral sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. O que tudo indica é que essas igrejas elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Vai dizer em Atos 19, a partir do verso 5, que ele percorreu toda a Ásia Menor. Então, provavelmente, essas igrejas foram fundadas por ele. Então, antes da gente começar aqui a leitura, e eu vou pontuar algumas coisas no meio dessa leitura, alguns detalhes. Qual era o panorama que nós tínhamos na época? O Império Romano dominava ali tanto a parte ocidental como a parte oriental do que hoje é a Europa e a Ásia. O Império mais tarde ele foi dividido em parte ocidental e parte oriental, mas nesse contexto, no século I, o Império está unido ainda, não há essa distinção de lado ocidental e lado oriental, o Império Bizantino, como ele vai ser chamado mais tarde. Então o Império ele é uma coisa só. E há no Império Romano uma cultura muito forte da cultura grega, da filosofia grega, dos deuses gregos, os deuses pagãos, Zeus, Afrodite, Hércules e tantos outros deuses gregos. Eles são cultuados pela cultura grega, eles são admirados, são oferecidos sacrifícios, são feitos templos a esses deuses e o Império Romano ele está dominando ali é, toda a parte é, norte da África, a parte da Europa que hoje nós temos e a parte da Ásia. Então o Império Romano ele está tomando conta de 3 continentes. Ele tem uma política da Pax Romanum, que é a paz pela espada. Então, em toda a fronteira, em todos os caminhos e estradas romanas, impera a Pax Romanum, que é a imposição da paz. E o império ele fez a criação de estradas, ele criou grandes metrópoles. A gente vai ver que algumas dessas cidades eram rotas comerciais, outras eram metrópoles, outras eram fortemente pavimentadas, outra cidade tinha um grande poderio militar, outra cidade tinha um centro administrativo e judicial muito forte. Então, tudo isso graças à globalização da época, o Império Romano. Então, esse é o cenário que nós temos: o Império Romano dominando ali a Ásia Menor, nesse contexto aqui das 7 igrejas, e uma cultura helenista, uma cultura grega muito forte, principalmente aí no campo da filosofia e do culto aos deuses pagãos. E diante disso, o Senhor Jesus ele já subiu aos céus com o corpo glorificado, ressurreto, e agora os discípulos estão pregando o evangelho, a mensagem de Cristo está sendo espalhada e Paulo ele percorre toda a província da Ásia e prega o evangelho. Provavelmente ele foi o fundador das 7 igrejas. Se não foi ele, foi alguém que ouviu as palavras dele. E a gente vai ter agora Apocalipse 1, falando da revelação do apóstolo João. Verso 11 diz assim: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, o apóstolo João falando, para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. E seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu resplendor. Assim que eu admirei, caí aos seus pés, como estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo,
Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois destes. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui começa a revelação do Apocalipse, mais propriamente dita, a revelação de correção, admoestação e a promessa para as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Então a primeira igreja é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela está relatada em Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Eu vou fazer um panorama geral, não vou ler tudo. A gente vai caminhar aqui e destrinchar contexto, a correção que a igreja recebe, o arrependimento e, por fim, a promessa que ela vai receber. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que trabalhava, e o próprio apóstolo João, recebendo do Senhor Jesus essa revelação, fala assim, no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Aquela é elogiada no verso 2 e verso 3. E não te deixaste desfalecer. Aí começa a demonstração. Tenho, entretanto, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Note que era uma igreja trabalhadora, perseverante, que suportava perseguição, mas que abandonou o primeiro amor. E o que isso quer dizer? A nossa vida com Deus não pode ser uma vida de rotina, não pode ser uma vida que eu vou me contentar simplesmente em fazer por fazer, mas uma vida dedicada a tudo aquilo que eu faço, eu consagrar ao Senhor, como se fosse a primeira vez, com todo amor, com toda dedicação, com toda fé. Então eu não posso deixar a minha vida, o meu ministério, as minhas atividades para Deus caírem numa simples rotina, fazer por fazer. Pode ser até um trabalho duro, mas quando eu deixo de consagrar aquilo ao Senhor, eu perco a essência do que aquilo está sendo feito, para quem está sendo feito, por que está sendo feito. Então, apesar da igreja de Éfeso evidenciar um trabalho duro e árduo, ela não vivia no primeiro amor. Então, tudo que você se propôs a fazer para Deus, faça como se fosse a primeira vez, com toda a fé, disposição, amor, diligência, e assim você vai manter a chama do primeiro amor acesa. A igreja chamada ao arrependimento, recorda-te de onde, pois caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E fala no verso 6, tens contudo a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Depois a gente vai ver quem são os nicolaítas. Nicolaítas, resumindo muito aqui, são aqueles que viviam muito o materialismo, só pensavam na sua vida terrena. Note que tem tudo a ver. A igreja trabalhava, tinha um trabalho árduo, difícil, penoso, mas ela não vivia o primeiro amor. E a obra dos nicolaítas que eles odiavam é justamente a pessoa estar apegada ao materialismo. Só hoje, resumindo, é a pessoa que acorda, só se preocupa em ir trabalhar, pagar contas e esquece daquilo que é eterno. E no verso 7 vem a promessa. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia, aleluia. Então essa é a promessa, comer da árvore da vida. Vai falar que no passagem mais à frente, vão falar que aquele que se alimenta da árvore da vida come para a cura das nações. Olha que glorioso.
no reinado milenar de Cristo, mas isso é um outro vídeo, uma outra história. Então vamos para a próxima igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela suporta grande sofrimento, grande pobreza, era uma igreja pobre. Embora Esmirna seja uma cidade muito bem estruturada, com comércio, mas a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Por quê? Porque naquele tempo existia o culto ao imperador, em que os romanos diziam que somente César é o Senhor, e a igreja ela se negava a participar disso. O Senhor da igreja é Cristo Jesus, o nosso Rei, Redentor, Salvador, e por causa disso a igreja era perseguida e muitos comerciantes da igreja de Esmirna não contratavam cristãos, eram cristãos pobres, desempregados que não tinham salário, por isso era uma igreja pobre, porque rejeitava chamar o imperador de Senhor. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, e por isso ela era uma igreja perseguida e vai receber a orientação de ser fiel até a morte, com a promessa de receber a coroa da vida. E entre uma dessas figuras que eu posso dizer é o bispo Policarpo de Esmirna. Ele foi apóstolo direto, ele foi discípulo direto do apóstolo João. A igreja ela estava ali naquele ano de 155 depois de Cristo e surge ali o aprendiz Policarpo. Ele anda e aprende tudo do apóstolo João e mais tarde ele se torna bispo dessa igreja e ele é um grande mártir e pai apostólico da patrística, dos pais da igreja, e ele tem uma vida ali muito devota a Cristo, a servir a igreja local, e ele também ele rejeita a dizer que somente o imperador é o Senhor, não, ele fala que Cristo é o seu Senhor, e por causa disso ele é perseguido, ele é preso, e o imperador fala assim, olha só, nega a Jesus que tá tudo bem, você vai ser livre. E ele fala assim, eu até anotei uma frase dele, como então posso blasfemar contra o meu Senhor e Salvador? E ele fala para o rei, prossigais com a tua vontade. E ele, então, o bispo Policarpo, ele é queimado vivo e antes dele ir para a fogueira, ele fala para o imperador, essas chamas aqui elas só vão queimar no meu corpo por alguns instantes, mas o fogo que está preparado para você vai te queimar eternamente. E ali ele vai para a fogueira, ele é morto e vira um dos mártires da igreja e também pai apostólico da igreja primitiva. E ele é o exemplo de perseguição que a igreja sofreu ali. A igreja de Esmirna suportou grande aflição, grande pobreza, uma igreja perseguida, mas a promessa é receber a coroa da vida. Então a próxima igreja é a igreja de Pérgamo. A partir do verso 12 diz assim, assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados, o Senhor Jesus falando por meio da vida do apóstolo João, da revelação que ele recebeu. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciastes à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Olha que palavras pesadas. Então na cidade tinha o trono de Satanás e vai dizer também no verso 13 que Satanás habitava naquela cidade. Por quê? Lembra que eu falei da cultura helenística, do culto aos deuses pagãos, aos deuses gregos? Naquela cidade existia ali uma estátua de Zeus e ele era adorado. E existia também um culto e um templo a César, em que também se dizia que somente César é o Senhor. E por causa disso, aquela igreja ela estava situada naquela cidade e consequentemente era perseguida também. Mas a igreja de Pérgamo, ela sofre uma admoestação. Tenho contudo contra ti algumas admoestações, que porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem
a prática da prostituição. Queria fazer uma observação sobre a doutrina de Balaão. Em Número 22, 25 vai falar de Balaque, que ele armou ciladas para os filhos de Israel deixarem a sã doutrina e se corromperem com comidas sacrificadas a ídolos e a se entregarem à imoralidade sexual. E agora isso acontece na igreja de Pérgamo, porque a cultura ali é a cultura grega e tinha as festas aos deuses pagãos, que tinha muita orgia, tinha comida consagrada a ídolos, e agora os crentes da igreja de Pérgamo estavam se alimentando dessa comida sacrificada a ídolos e alguns se envolvendo em imoralidade sexual, e essas pessoas estavam deixando os costumes pagãos entrarem dentro da igreja. E ver se isso não acontece hoje em dia. Pessoas dizem assim, não tem nada a ver, pode pegar o docinho lá consagrado, pode pegar o saquinho de doce, tem nada a ver, mas quando aquilo foi consagrado a um deus pagão, e não cabe à igreja se envolver com coisas desse mundo. É totalmente ilícito a igreja ter parte, principalmente com deuses pagãos, com coisas consagradas a deuses pagãos. Hoje o discurso não, você é templo do Espírito Santo, tem nada a ver, pode pegar, isso não vai te fazer mal, mas a advertência, a igreja de Pérgamo, é justamente para ela não se envolver, não participar. E hoje parece inofensivo participar de uma festa, um doce, uma comida consagrada a um ídolo, mas isso vai te causar liberalidade para coisas piores, que vai parar aqui na imoralidade sexual. E depois ele fala assim, semelhantemente tenho também contra ti alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Foi o que eu já abordei, são aquelas pessoas que vivem um materialismo excessivo, só pensam no hoje, só pensam no que vão comer, só pensam nas posses que querem ter e tiram seus olhos daquilo que é eterno, da eternidade de Cristo Jesus. E fala assim no verso 16, diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, virei contra ti e contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. A igreja é chamada ao arrependimento. E caso não se arrependa, haverá sim juízo, e juízo na nova aliança. E o verso 17 é assim, quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido. Aquelas pessoas da igreja de Pérgamo que estavam se alimentando com comida consagrada a ídolos, agora elas se arrependem. E há uma promessa ao vencedor, darei de comer do maná escondido. A nossa provisão é dos céus, a nossa provisão é de Cristo Jesus. Eu não preciso me contaminar com comidas oferecidas a ídolos, com comidas sacrificadas, não, porque a nossa provisão está em Cristo Jesus, que envia o maná escondido e nos supre, nos dá saciedade. Amém? Mas tem outra promessa que diz assim, darei uma pedra branca, sobre essa pedra estará gravado um novo nome. Agora que nós nascemos de novo, a nossa natureza ela é trocada de uma natureza carnal para uma natureza espiritual. E no arrebatamento da igreja, nós teremos os nossos corpos glorificados, uma mudança total de natureza. E essa troca de nome simboliza justamente isso, uma natureza trocada, uma natureza espiritual. Não sujeita ao poder do pecado, não sujeita ao pecado, mas na glorificação, a nossa natureza que hoje é corruptível será incorruptível, que hoje é mortal será uma natureza imortal, longe da presença do pecado. Quando você se converte, você é livre da condenação do pecado. Quando você anda em santificação, você é livre do poder do pecado. Mas na glorificação dos corpos, no arrebatamento da igreja, nós seremos livres da presença do pecado. Por isso receberemos uma pedrinha com um novo nome, uma natureza totalmente diferente. Amém? Então, prosseguindo, a próxima igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja que ficava numa rota comercial. Muitas estradas passavam por ela, ou seja, lembra da Pax Romana, a paz romana, a imposição da paz pelo Império Romano? Então era uma
cidade bem segura, porque havia ali muitas rotas comerciais passando por Tiatira. Ela é uma igreja que evidencia amor, fé, perseverança, porém ela tolera o espírito de Jezabel. E olha o que diz a igreja de Tiatira. No entanto, tenho contra ti que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, tem tudo a ver com o contexto também da igreja de Pérgamo. Comer comida sacrificada, imoralidade sexual, mas aqui eles permitem uma profetisa que com os seus ensinamentos permite comer comida sacrificada a ídolos e todo tipo de imoralidade sexual, Jezabel. Então eles têm permitido essa mulher no meio deles e o próprio Senhor Jesus vai falar assim, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei a adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Muita gente vai dizer que não existe juízo na nova aliança, não existe juízo na graça, mas está aqui comprovando. Em todas as cartas, as 7 igrejas, menos a igreja de Laodiceia, menos a igreja de Filadélfia, que não teve correção, as igrejas são chamadas ao arrependimento. Arrepende, senão virei contra ti. Se não, virei contra ti. E diz aqui na igreja de Tiatira, portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre os que se deitaram com ela. Dei tempo para que se arrependesse, ou seja, juízo acontecendo no ministério da graça, na nova aliança. Então existe sim. Mas antes, o Senhor Jesus ele fala, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Verso 23, matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós, como de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles, costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. A igreja é chamada à perseverança, a se apegar ao que tem, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Creio eu que essa autoridade sobre as nações é a igreja governando com Cristo no reinado milenar. Mas como eu disse, isso é um outro assunto. Tem vídeo também no canal a respeito do reino milenar e a gente vai fazer vídeo explicando mais, mas não dá para abordar sobre o reino milenar aqui agora, mas o galardão da igreja. Lhe darei autoridade sobre as nações, aquele que perseverar até o fim. E a próxima carta, Apocalipse 3, a carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja estava situada numa cidade, que é a cidade de Sardes, que tinha grande poderio militar. Então, uma cidade bem segura. E a admoestação que essa igreja recebe é que tem fama que está vivo, mas está morto. E fala assim, contudo, verso 4 do capítulo 3, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, ao vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. A igreja, ela tinha pouca força, a igreja ela não tinha uma característica própria, mas ela tinha fama de estar viva por causa da cidade dela,
que era uma cidade muito forte e poderosa por causa do grande poderio militar, mas ela estava morta. Ela é chamada ao arrependimento e, e recebe uma promessa: andar com vestes brancas. Vestes brancas são vestes sem mácula, sem mancha, sem cor de pecado, mas brancas como a neve. Lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido. Obedece, arrepende. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Essa igreja de Sardes, tudo indica que é a igreja do tempo do período tribulacional. Ela faz um apontamento, uma dupla referência à igreja da época de Sardes e à igreja que existirá no período tribulacional, aqueles crentes perseguidos. Mas diz aqui, verso 3: lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes, e elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. São aquelas pessoas que se convertem no período tribulacional e não se contaminam, não recebem a marca da besta, mas existe também uma aplicação prática para a nossa vida da igreja de Sardes em não se contaminar com as coisas do mundo, em andar em santidade, em ser chamado e viver a vocação de Cristo Jesus para a nossa vida. E vão ser dignas de andar com vestes brancas. E a próxima igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é evidenciada como uma igreja de pouca força, uma igreja, porém, obediente e fiel. O contexto da igreja de Filadélfia, aquela cidade era uma cidade produtora de uva. Então ela tinha muitas transações comerciais por causa dos seus vinhos. E pouca força, uma igreja com pouca força. Porém, isso não é desculpa, ela se mantém obediente e fiel. E fala assim, Apocalipse 3, verso 10: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui está clara a promessa do arrebatamento da igreja sendo retirada do período tribulacional, exemplificando uma dupla referência, tanto para a igreja de Filadélfia, naquele contexto, naquela época, e quanto à profecia futura, que aponta para a igreja de hoje, que será arrebatada, que irá de encontro ao Senhor dos ares. E depois a igreja de Laodiceia. A característica da cidade de Laodiceia era uma cidade com grandes rotas comerciais, possuía um centro administrativo e judicial do Império Romano e era produtora de lã negra, uma lã muito rara, e possuía também uma escola de medicina. Laodiceia era uma cidade bem desenvolvida. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas ela vai receber uma admoestação falando que ela não é quente nem fria, ela é morna. E estou a ponto de vomitar-te. E ela é chamada ao arrependimento, a igreja de Laodiceia. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir teus olhos, possa enxergar claramente. Repreendo e corrija a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e te arrepende-te. Esse contexto do verso 15 da igreja de Laodiceia, que não é frio e nem quente, é morno, estou a ponto de vomitar-te, é porque naquela cidade de Laodiceia existiam fontes de águas mornas, e os viajantes vinham com sede e tomavam aquela água e vomitavam, porque a água não era fria para acabar com a sede e também não era quente para fazer algum cozido. E eles tomavam e davam um enjoo, e por isso ninguém suportava tomar da água das fontes de Laodiceia. E como era uma cidade rica, que tinha tudo, até uma escola de medicina, ele vai falar aqui:
No verso 18, o Senhor Jesus falando, por meio do apóstolo João: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo. A provisão não vem da cidade, a provisão vem de Cristo. Amém? Por isso que ele fala: adquire de mim um ouro refinado pelo fogo, a fim de que te enriqueças, não somente com a riqueza desse mundo, mas de riqueza da riqueza celestial. Roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. A cidade de Laodiceia também vendia colírios, mas Deus não quer que a igreja use o colírio desse mundo, mas o colírio que vem dele, da provisão dele, para que os olhos espirituais sejam abertos. Amém? Então, a igreja era rica, a de Laodiceia, mas era morna. Deus chega a usar fortes palavras. Por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas ela é chamada ao arrependimento e recebe uma promessa. Ao vencedor, verso 21. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, aqui o galardão da igreja, se assentar em tronos, exercer a autoridade, porque só senta em trono quem tem autoridade, quem exerce autoridade. Então a igreja, que ela se arrepende, e que ela deixa de ser morna, deixa de ser fria e passa a ser uma igreja quente e tem a sua provisão vinda do seu Senhor, não tem problema ser rica, mas a sua riqueza tem que vir de Cristo e não das coisas desse mundo. Essa igreja, que agora é chamada ao arrependimento, ela recebe a promessa de se assentar com Cristo em tronos, exercer autoridade juntamente com Cristo. Amém? A minha intenção com esse vídeo é que você seja alimentado da eternidade, que você tenha os seus olhos despertados para aquilo que é eterno. Nós somos constantemente confrontados pela palavra de Cristo. Há uma mudança, um arrependimento. Por mais que você tenha anos de evangelho, conheça a palavra, mas sempre somos chamados a nos arrepender das nossas más obras e a voltar os nossos olhos, a nossa intenção, a nossa mente, nossas ações para aquilo que é eterno, para o nosso chamado em Cristo Jesus. Portanto, se apegue às verdades das Sagradas Escrituras, da Bíblia, deixe a palavra de Deus ter poder sobre a sua mente, se envolva com a palavra, tenha os seus olhos voltados na eternidade e assim você vai viver o melhor de Deus. Eu não estou falando que lutas não vão surgir, mas você sabe quem está com você no meio daquela luta, daquele deserto, daquela tempestade, que é a presença do próprio Deus. E sempre vai ter uma promessa: se alimentar da árvore da vida, receber da coroa da vida, se assentar em tronos, exercer autoridade sobre as nações. Toda a nossa obra, feita para Cristo, com a motivação correta, vai ser, sim, recompensada, que é o nosso galardão. Amém?